Frederico Chaves Guedes está fora do Cruzeiro. Este aqui é um giro de notícias plantão. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Frederico, aquela liminar na justiça que ele tinha entrado pedindo da primeira vara do trabalho, ele conseguiu e ele não está mais no Cruzeiro, rescindiu o contrato através de uma liminar. Bem, o que isso quer dizer? Primeiramente, isso quer dizer que você tem que dar o seu like aqui embaixo. Segundamente, que você tem que se inscrever. Olha aí embaixo que é bem provável de você não estar inscrito no canal. Porque eu sei que metade, um pouco menos das metades das pessoas que assistem esse vídeo aqui não estão inscritas. Então se inscreve aqui, se inscreve todo mundo. Eu quero ver esse número de inscritos aumentando pra cacete. E terceiro, e aí sim assunto de Fred. Como eu falei, eu escrevi aqui. O juiz concedeu a liminar ao jogador, liberando para assinar com outro clube. Fred, na notícia ainda sai lá no Globoesporte.com de que Fred está cobrando uma dívida que a gente já sabia que era superior a 30 milhões de reais e ele está cobrando ali com indenizações, etc, e provavelmente algumas outras coisas que a gente não tem conhecimento, como fundo de garantia, etc, de mais de 75 milhões de reais. Só pra você ter ideia, o orçamento que o Cruzeiro, tudo que o Cruzeiro espera receber de receita em 2020 é equivalente a 87 milhões de reais, se eu não me engano. Ou seja, se o Cruzeiro pagasse a dívida inteira que Fred está pedindo, ele teria 12 milhões para gastar no ano inteiro, e não dá para nada, né, dentro de um clube de futebol grande como é o Cruzeiro. Dado isso, eu vi alguns ironizando a questão de Fred cobrar esse... Eu confesso que eu nem sei quem era. E me mandaram um print de um tweet recortado a quem postou. E como eu estou sem acesso à internet direito, porque fica aqui só um momento raiva aleatória, Conect, provedora de internet de Tanguá, é uma horrorosa, mas muito ruim, muito, não presta. Se você mora por aqui na área Tanguá, Rio Bonito, não use. Deixa aqui o disclaimer, não use, porque eu já estou mais de 24 horas sem internet, dependo disso aqui para trabalhar. São 13 horas e 30 minutos, eu já liguei faz 2 horas e nada de aparecer alguém para poder ajudar. Estou sem conexão de internet, deixa eu acertar isso aqui. Pronto, acertei. Estou sem conexão de internet e por isso não estou lançando... Demorei a lançar vídeo, estou usando minha conexão de celular. Mas enfim, raiva aleatória já passada. Eu vi alguns ironizando, como eu falei, não estou com tanto acesso à internet assim, mas vi alguns ironizando a questão de Fred cobrar, ele ama o Cruzeiro e está cobrando. É a mesma coisa que eu falei sobre Pedro, naquela vez no recente aí dele cobrando dívida do Fluminense. As dívidas que ele estava cobrando faziam sentido, eu dou total apoio para pagar e tem que cobrar mesmo. Porque, mas ganha muito, meu amigo. Ele não ganha muito porque ele quer só não. É porque teve alguém que assinou o contrato dizendo que era pra pagar. Então se teve alguém assinando esse contrato, que honre a porcaria do contrato. E eu falo isso do Fluminense e falo isso nesse caso do Cruzeiro também. O que irritou de Pedro é cobrando coisa que nem faz sentido de cobrar. No caso, pelo que eu vi por alto de Fred, porque eu estou sem conexão de internet direito, estou com a sobra do meu celular só, eu não vi algo que seja normal. Lembrando, Fred não recebe 40% do salário dele, que é de direitos de imagem, desde 2018. É a mesma coisa de eu te oferecer, você vai receber R$1.000, salário mínimo. Só que por 2 anos eu vou te pagar só 600. Qual a lógica disso? Não tem lógica. Nesse caso de Fred, então, acho que ficar falando agora, todo mundo aí tá tentando, todo mundo sabe que é a minha opinião sobre essa volta de Fred, a importância que tem, muito mais do que a importância futebolística. Mas tem importância futebolística gigante também. Eu não duvido que em 3, 4 meses vocês vão estar vendo esse vídeo aqui e não vão estar rindo desse vídeo, das minhas declarações. Mas eu não duvido que em 3 ou 4 meses Fred esteja fazendo vários gols e a torcida, a mesma galera que falava do velho, que não serve pra nada, eu sei que vai ter vários comentários desse aqui embaixo, porque eu leio alguns comentários assim por alto desses vídeos de Fred e vejo a galera colocando esse tipo de coisa. Vai estar lá, ai, calou minha boca. Ou então não, muda de opinião sem falar pra ninguém, né? Do tipo, eu sabia que esse cara é ídolo demais, etc. Eu tenho certeza disso, que Fred faz gols. Mas no Brasileirão e na Copa do Brasil ele não fez, só fez 2 gols em tantos jogos. Quantos gols o Cruzeiro fez? O Cruzeiro não fazia gol, fez acho que 17 na Série A inteira, 17 ou 18, e na Copa do Brasil inteira também fez 6 gols.
sejam 5, né? Fez 2 contra o Fluminense lá, sendo um de pênalti, e fez 1 contra o Fluminense aqui no Rio, e depois 2 contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Não, fez 3 contra o Atlético Mineiro. Fez acho que uns 7, 8 gols só, e Fred não jogou uma parte da Copa do Brasil ainda, né? Ele ainda faz um gol contra o Fluminense, que não deveria ter sido anulado, né? Que tem falta, o juiz dá falta, mas que não foi falta. Mas, enfim, Fred vai entregar gols. E outra, mas vai tirar Evanilson pra colocar Fred? Fred vai ser banco no Fluminense? Duvido que Fred é banco no Fluminense, porque tem Evanilson, Evanilson tem que ser titular, mas aí Fred não vai aceitar ser banco. Cara, a gente em 2012, quando o Fred tava voando, já era ídolo e etc, etc, a gente teve no banco Rafael Moura, na primeira parte da temporada, e Samuel. Todo mundo que concorda que o grande ano de Fred, sem dúvida nenhuma, é 2011 em relação a gols, mas é 2012 em relação à importância dos gols dele para o Fluminense. E em 2012, se você for lá assistir o Sessão Memória, perde 30 minutinhos aí, na verdade ganha assistindo o Sessão Memória que eu fiz sobre o Campeonato Brasileiro de 2012, você vai perceber de uma coisa. Samuel, que é centroavante, o Sacruel, jogou muitos jogos, porque Brasileirão são 38 rodadas. É rodada atrás de rodada, suspensão atrás de suspensão, de lesão e etc. E Samuel jogou vários jogos daquele Campeonato Brasileiro e fez vários gols. Acho que ele termina o Brasileirão com 5 ou 6 gols. Porque para um Brasileirão isso é coisa pra caramba para um atacante reserva. Então assim, mas Fred vai brecar Evanilson, ou Evanilson vai botar Fred no banco, duvido. Naquele mesmo ano, na Libertadores, a gente jogou quartas de final aqui no Engenhão contra o Boca Juniors. Na Libertadores, pra mim, que a gente tinha maior chance de ser campeão, porque eu acho que a gente tinha muito mais chance de ser campeão em 2012, até mesmo do que em 2008, comparando os times, e a gente tava nas quartas de final com o Rafael Moura de titular. Bom jogador, gosto de Rafael Moura, mas o titular era o Fred. Cadê Fred? Então nesse caso, pra mim, é burrice você negar um outro atacante de primeira linha, que se não é o melhor, não é o melhor, né? Mas está entre os melhores atacantes do nível do Brasileirão, você negar um jogador desse que ainda tem relação de idolatria e que vai trazer investimento, porque isso é claro. Se Fred cuspir, a torcida do Fluminense já está tentando achar uma relação entre Fred, cuspida e Fluminense. E isso tem que ser utilizado, aí é aquela questão. Fred vai trazer retorno em campo? Pra mim, vai. Mas vai trazer retorno em campo pagando 500 mil? Tá, tudo bem. 400 mil, né? A gente não sabe exatamente o salário ainda. Tudo bem. Se ele custa 400 mil, então a conversa já não é mais sobre o retorno em campo dele. É sobre o custo-benefício. Porque o retorno em campo a gente sabe que dá. Fred por 200 mil vai estar pago demais. Vai ver quanto que o Grêmio tá pagando em Diego Souza lá. Então já começou a ser custo-benefício. Você já não tem dúvida sobre o desempenho dele. Então, custo-benefício, vamos lá. Quanto de dinheiro hoje que Evanilson traz para o Fluminense? Traz gols. Beleza, traz dinheiro através de gols e tem 2 até agora na temporada. Beleza, concordo. Mas dinheiro, assim, tem copo do Evanilson? Tem sócio-torcedor que falou, fiz só por causa de Evanilson. O público aumenta porque o Evanilson vai jogar. A marca do Fluminense é maior, atrai mais patrocínios que o Evanilson vai jogar? Não. Então esse é um custo que o Evanilson tem puro e que Fred não é puro. É um investimento. Fred vai trazer dinheiro para o Fluminense. Mas e se não trouxer? Incompetência da diretoria. Aí é outra ala. Você não pode crucificar a contratação de um ídolo, de um grande jogador, com o péssimo aproveitamento por parte da mesma diretoria que contratará. O que a gente tem que torcer? Para que seja utilizado dessa forma. O Fluminense não fez loucuras nesse ano. Nesse ano não fez nenhuma loucura. Então, o investimento em Fred não é a mesma coisa de um investimento em Ganso, por exemplo, né, para citar. Porque Ganso, apesar de ser um jogador a nível mundial conhecido, assim como o Fred não tinha relação com o Fluminense, não tinha relação com o Tricolor. 2 gols de Fred e todo o Tricolor tá querendo aplaudir. Todo o Tricolor quer aplaudir Fred. Eu pelo menos prefiro pensar assim. Até mesmo os que estão criticando loucamente as vindas dele, querem aplaudir, porque sabem reconhecer um ídolo. E sempre tem eu fico impressionado com isso. Lendo comentários aqui, já perdi um pouco a linearidade do vídeo, mas vou fechar já. Eu leio comentários às vezes aqui nos meus próprios vídeos no YouTube e vejo, você olha, parece que 80% da torcida não quer Fred. Você faz uma enquete em qualquer lugar, em qualquer meio, 80% querem a volta de Fred.
O que isso me mostra também? Que em 2012 tinha gente criticando porque Fred não jogou contra o Boca Juniors, que era pra dispensar, que o cara já tava bichado e etc. E Fred jogou o Brasileirão inteiro e foi o rei daquele Brasileirão. Em 2014, teve muita gente falando pra gente aproveitar e vender logo, depois daquela Copa horrível. Ele voltou e foi artilheiro do Brasileirão. O que me prova sempre tem hater, sempre vai ter gente pra criticar. E essas mesmas pessoas que estão criticando vão estar comemorando o gol de Fred depois. Enfim, a liminar está assinada, o próximo movimento agora tem que partir do Fluminense para com o jogador, e eu não duvido muito de que nos próximos dias a gente tenha novidades sobre o caso Frederico. Saudações tricolores, hoje tem Sul-Americana e, pelo amor de Deus, né, Fluminense? Classifica. Evanilson, vai lá e mostra que Fred tem que ser banco seu. Vambora. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu.